Olá, o assunto hoje ainda é escrita, a partir da perspectiva da BNCC. Eu tenho trabalhado esse assunto nos últimos vídeos. Quem quiser acompanhar melhor pode ir até o meu canal, lá estão todos eles, né? E assisti-los um a um dará uma sequenciação ao assunto e uma compreensão melhor deste vídeo que agora apresento a vocês. Bom, neste vídeo, no caso, eu falarei acerca de uma característica da escrita no eixo produção de textos na BNCC, que não estava muito bem delineada nos documentos anteriores para o ensino da escrita em língua portuguesa. E, na verdade, a partir do que eu percebi, né, não vinham sendo trabalhados com o cuidado merecido ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, em escolas públicas em âmbito nacional. Todos nós aqui somos de outra geração e fomos alfabetizados a partir de determinadas concepções de língua, né? E a partir de certas concepções ideológicas de língua, como eu venho falando também ao longo dos vídeos. E escrever, de maneira geral, né, era visto como uma capacidade que o indivíduo teria de segmentar palavras a partir da consciência fonológica de grafemas e fonemas. Dessa forma, a partir disso, qualquer um estaria pronto à escrita. E os professores, eles trabalhavam a produção textual quando trabalhavam, né, jogando temas. Escrita livre, ou minhas férias, ou o que penso disso e aquilo. E a criança ali tinha liberdade, até exacerbada, para produzir acerca do que ela quisesse. Na correção havia uma certa interferência do professor, que muitas vezes era limitada, dada a quantidade de alunos em sala, né? A gente sabe ali toda a problemática em relação à questão da produção e correção de textos em sala de aula. E nesse aspecto, o que ocorria, né? Ao longo dos anos a gente escrevia, mas com muitas limitações. Os textos ficavam cheios de defeito, que eram ali defeitos que a gente carregava ao longo do ensino médio, até que eles se materializavam na redação do Enem, né? E as pesquisas mostravam, e ainda mostram, né, que apesar de passar ali um tempo muito grande em escola e em aulas de língua portuguesa, as pessoas não escrevem com todas as habilidades necessárias. Isso é até contraditório, e eu até trabalhei também em vídeos sobre oralidade, né? Porque a escrita é a grande rainha das aulas de língua portuguesa. O foco do professor de português geralmente é a escrita. A escrita, ela recebe do professor, né, a maior atenção e ela toma o maior tempo das aulas de língua portuguesa, desde sempre. Ao contrário da oralidade, né, como eu falei já e muito. Porque a escola é uma escola que calou o aluno, né? E a escrita é uma atividade que requer silêncio, então uma coisa casou com a outra. Também a ideia, né, de que a pessoa preparada é uma pessoa que escreve. E com isso, a escrita foi realmente tomando grande parte do ensino. Mas duas coisas ocorreram, né? Ou confundiu-se a escrita com copismo, né? Você simplesmente copiar do quadro algo, quando isso, na verdade, não é trabalhar escrita. Ou escritas aleatórias, né? Escreva ali do jeito que você achar bem melhor e depois que assim fique, né? Ou que se intervenha muito pouco nesse aspecto. Enfim, e por esses fatores todos, a gente vai se tornando escritores com poucas habilidades, né? A BNCC, ela vem para corrigir isso, essa falha dos documentos anteriores, que deixaram escapar algumas questões relativas a essa habilidade, a esse eixo. Então, como se propõe o trabalho com escrita na nova BNCC? Bom, primeiro, constrói-se a consciência fonológica junto da ideia do domínio do gênero textual, né? Então, a criança tem que entender que escrita é consciência fonológica e domínio de gênero textual. Eu tenho que adaptar a escrita ao suporte desse gênero. Posteriormente, eu tenho que ir mostrando para a criança que a escrita também é um processo lento, que é um processo trabalhoso, né? Por ser uma habilidade tecnológica, ela demanda ali paciência, inclusive.
principalmente nas pessoas mais inexperientes nesse campo, mas até nas pessoas mais experientes. Então, na BNCC, traz-se agora a ideia de que antes de escrever um texto, eu tenho de planejá-lo, ou seja, ele tem de estar mentalmente inserido na minha cabeça antes de ser, na verdade, produzido. Eu tenho de saber para onde o meu texto caminhará, né? Entender qual é o caminho que eu quero que o meu texto tome. E então escrevê-lo. Mas é natural que ao escrever um texto, a primeira coisa que eu que eu pretendo, né, é salvar o meu discurso. Trabalhei com vocês texto de discurso. Então, a primeira escrita é uma escrita para salvar o discurso que eu possuo. E a minha preocupação maior é com isso, não com a materialidade em si. Então, todo texto ele passa por um planejamento e, posteriormente, pela produção, que é, a princípio, a salvação de um discurso. Terminado o discurso, materializado o discurso em forma de texto, ele precisa ser revisado. Revisado porque quem vai lê-lo estará longe do locutor. E esse interlocutor, ele vai ter apenas a escrita para a compreensão daquilo que é dito. Logo, ele precisa de uma escrita competente. Então, eu preciso revisar esse texto. E muitas vezes. Inclusive, um grande autor, o Flaubert, né, um francês, que escreveu Madame Bovary, que eu li e falei, gente, não é um homem que escreveu isso aqui, acho que foi um ET. Devido à perfeição do texto, né? A primeira versão de Madame Bovary tinha 1000 páginas. Ele escreveu com rapidez, ele tinha que... Havia algo que ele precisava expressar. E depois ele revisou, e o processo de revisão foi muito mais lento que o processo de escrita. E Madame Bovary veio a 130 páginas, né? Porque ele tirou do texto tudo aquilo que não era necessário. Então, planejamento, produção, revisão, que é um processo que a gente tem que fazer a vida inteira, não ter preguiça, né? Tem que se construir isso na criança como um hábito natural. Jamais ninguém escreverá um texto se não revisá-lo. Um bom texto sem revisão. Posteriormente, a edição. A edição é a parte final, né? É a transcrição. É ali que eu vou observar o suporte, se o texto tem que ter parágrafo, se eu salto linhas ou não, qual o espaçamento, né, do gênero e tudo mais. É a parte final, é como esse texto vai para o interlocutor. E a BNCC, ela traz que eu posso editar de forma analógica, mas eu vivo num mundo virtual. Então, claro que o professor também tem que trabalhar com a questão da tecnologia digital. Como o aluno vai editar isso manualmente, mas como ele pode editar também por recursos digitais. Então, trabalha-se também o suporte tela. Eu amo isso, acho a BNCC muito interessante nesse aspecto. E aí eu trabalho desde o primeiro ano, mas claro que terceiro, quarto e quintos anos eu vou concretizar isso melhor. Para o entendimento de que a escrita passa pela reflexão do próprio autor. Ele tem que refletir sobre o que ele escreveu por meio da revisão. E claro que para fazer a revisão ele tem que ter conhecimentos e habilidades gramaticais. Mas ele vai ter mais vontade de aprender gramática se ele entender que a gramática tem um uso específico. E não aprender gramática, né, como uma coisa que ele não vai usar nunca na vida, que é o que acontece geralmente. Lembrando que gramática é ainda um assunto que eu vou desenvolver em outros vídeos. Bom, um outro aspecto também, a questão da escrita autônoma e da escrita compartilhada. A BNCC trabalha os dois aspectos. Escrita autônoma, o aluno escreve individualmente algo só dele, que ele pode posteriormente corrigir e revisar com a ajuda de outros, mas ele escreveu sozinho. E também a ideia da escrita compartilhada, em que ele vai escrever de forma coletiva. Ontem, por exemplo, eu ri muito com a minha filha, na escrita compartilhada dela, inclusive em aula online. A professora separou em 3 ou 4 alunos, né? E eles tiveram que produzir um texto. Eles só não se mataram porque estavam afastados, né? Cada um na sua casa. Se estivessem juntos, eu acho que o professor até desanimaria, mas é natural, né, que crianças na fase 8, 9 anos discutam. E é interessante que elas discutam e elas mesmas
consigam encontrar meios de resolver as suas pendências, né? Então foi o que aconteceu ontem. E ao final, eu achei muito engraçado, ufa, né? Foi assim, brigamos, mas conseguimos, né? Eles entregaram um texto, que foi uma escrita compartilhada, e foi muito rica. Porque as brigas, na verdade, eram em cima da produção do texto, em que um opinava, o outro também, e isso causava uma reflexão muito grande na produção, né? Porque um opinava, o outro opinava, e aí ambos pensavam na ideia do outro, e o outro me faz crescer com as ideias que ele traz, né, para minha produção e vice-versa. Uma outra coisa também que a BNCC trabalha muito em escrita é a questão da progressão temática e paragrafação, né? A ideia de que o texto, o discurso não tem fim, nem início. O texto sim, pelo menos uma ilusão, né? Como diria Bakhtin. Então, há de se ter um início e um fim, e eu tenho que ter uma progressão temática para o meu texto, mantendo uma mesma ideia, e um cuidado com a paragrafação nessa progressão temática, que está também no campo da materialidade, da organização textual. Eu não tive isso como aluna quando estava no ensino fundamental. E depois tive de aprender a duras penas, né? Porque me empenhei realmente para essa aprendizagem, para essa competência, que devo possuir em partes, mas outras coisas ainda estou a construir, né? A BNCC, ela já alerta hoje para que as falhas que ocorreram no passado com as gerações anteriores não se repitam agora. Então, escrita não é copiar a atividade do quadro, escrita não é trabalho de escriba, né? Escrita é criar, a partir da imaginação, por meio do planejamento, da produção, da revisão e da edição. E esses quatro pontos são contínuos na BNCC. Ainda incentivando-se a escrita autônoma e a escrita compartilhada, observando-se a progressão temática e paragrafação e, sempre que possível, incluindo a ideia da tecnologia digital, da escrita fora somente do suporte analógico. Pessoal, isso que está na BNCC, eu pontuei aqui mais no fundamental, anos iniciais, mas está presente no fundamental, anos finais, no ensino médio. É um processo contínuo do eixo escrita na BNCC em aulas de língua portuguesa. A escrita, lembrem-se, não é mais importante que a oralidade, não é mais importante que a leitura, não é mais importante que a semiótica. Cada área tem a sua importância e nem deve ser estabelecida como o campo de linguagem mais utilizado em sala. Mas quando utilizado, deve ser feito com qualidade e não com quantidade, como até então foi usual. Obrigada pela atenção, espero que o vídeo tenha sido interessante. Até!